Olá pessoal, boa noite a todos que a partir desse exato momento passam a assistir a nossa live, a live aqui da Primeira Igreja Batista em Timbaúba dos Batista, Rio Grande do Norte. Hoje, dia 6 de agosto, quinta-feira, dia da gente estar aí estudando a palavra de Deus, o nosso estudo bíblico, né? Que a partir de agora o nosso estudo bíblico, sempre nas quinta-feiras, a partir das 7 horas da noite. Vamos ter, portanto, esse momento aqui abençoado de reflexão da palavra de Deus. Vamos escutar o que é que hoje Deus tem a nos falar, o que é que Deus tem a nos ensinar nessa noite de quinta-feira. Eu vou fazer uma oração nesse exato momento, tá certo? Para dar início ao nosso momento de escola bíblica, e na sequência a gente inicia com um louvor. A minha esposa Uênia vai me ajudar aqui a trazer um louvor, e logo após o louvor a gente já entra com a reflexão da palavra de Deus. E para agilizar e para todos vocês, eu peço que você pegue a sua Bíblia, certo? Pega a sua Bíblia aí e abra no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 43 e 44, certo? Vai lá, pega a sua Bíblia, abra em Mateus 24, do versículo 43 e versículo 44. Será apenas 2 versículos nessa noite para a gente estudar na nossa aula da escola bíblica logo após o louvor. Então, já para adiantar, eu já peço que você possa estar aí deixando marcadinho na sua Bíblia, Mateus 24, versículo 43. Eu vou orar para a gente dar início e na sequência nós vamos de louvor. E boa noite para você que está chegando agora, para você que está entrando na nossa live, seja aqui da PIB de Timbaúba, seja lá da PIB a Congregação Batista em Jardim de Piranhas, ou qualquer outra pessoa que nos assiste aí de outra cidade, de outra igreja. Sejam todos bem-vindos à nossa live no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus grande, tu és um Deus, ó Pai, digno de ser louvado, tu és um Deus acima de qualquer outro Deus, que na verdade não existe outro Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor criou o universo, fez os céus, fez a terra, fez as estrelas, fez o vento. O Senhor nos criou, o Senhor tem o controle, tem o poder, o Senhor é a majestade, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Louvado seja Deus por tudo isso. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Muitas das vezes erramos, muitas das vezes falamos o que não deveríamos falar. Muitas das vezes agimos com atitudes erradas, com pensamentos errados, coisas que desagradam ao Senhor. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados. Que haja um arrependimento genuíno dentro do nosso coração. Um arrependimento, ó Pai, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque o pecado faz mal, o pecado nos deixa, ó Pai, cada dia mais distantes de Ti. E não é isso que nós queremos ter intimidade para com o Senhor. Então, nos perdoa e nos ajuda a Te obedecer. Nos ajuda a ouvir a Tua voz. Nos ajuda a colocar em prática os Teus ensinamentos. Nos ajuda diante das dificuldades, das adversidades. Nos ajuda, ó Pai, porque sozinhos nós não conseguimos nada, mas se o Senhor estiver do nosso lado, se o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, com certeza nós iremos
passar por essas circunstâncias, vamos sair vitoriosos, porque o Senhor está na frente, o Senhor está no controle das situações e das circunstâncias. Então abençoa a nossa vida, a casa de cada um, abençoa quem nos assiste, abençoa a nossa cidade, o nosso Brasil e todo mundo. E esteja me também usando nessa noite para transmitir esse estudo, essa palavra. Coloca as palavras na minha boca, dá sabedoria, que o Espírito Santo de Deus possa me usar, possa usar também a minha esposa, e que esse momento seja um momento de muita edificação para a glória de Deus. Amém. Amém. Pessoal, então vamos louvar a Deus? Convido você a louvar juntamente comigo. E aí, minha esposa, qual é o hino que hoje nós vamos louvar? Ou melhor, você, né? Eu não sei se eu conhecer, eu ajudo. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o hino da harpa 526. Grandioso és tu. 526. Olha o nome do hino. Grandioso és tu. Vamos declarar essa verdade cantando ao Senhor? Vamos lá. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua
tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Deixa eu olhar aqui a letra dessa canção. O último refrão dela, né, diz assim: E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Vou repetir esse refrão. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Amém, meus amados irmãos? Esse último trecho da canção bate aqui com o estudo de hoje, porque fala aqui da vinda de Jesus. Ele está dizendo aqui, quando Cristo voltar, quando ele vier dos céus nos buscar, né? Eu quero estar nesse lar eterno, jubilando, ou seja, alegre, a contemplar a face de Deus. Obrigado, minha esposa, por esse momento de louvor e por essa letra maravilhosa que esse hino nos trouxe aqui nessa noite para a nossa reflexão. Meus amados irmãos, hoje nós vamos continuar uma série de estudos que eu tenho pregado. Eu sempre tenho estudado aí Mateus 24 com os irmãos. E hoje nós vamos continuar o estudo de Mateus 24, que fala sobre os últimos dias, né? Nós chamamos aí o fim do mundo. E aí a gente já viu muitas coisas em Mateus capítulo 24, e a gente vai prosseguir estudando, e as minhas próximas pregações também vão dar continuidade ao estudo de Mateus 24 e Mateus 25. Quando a gente vai falar no fim do mundo, que nós chamamos fim do mundo, né? O final dos tempos, o Apocalipse, né? Quando Jesus retornará para estar junto também com a sua igreja, levar a sua igreja, quando acontecer o arrebatamento, todas essas coisas a gente gosta de se remeter ao livro de Apocalipse, não é verdade? Quando fala no fim do mundo, todo mundo lembra logo de quê? O livro de Apocalipse. Não é verdade? Porém, o livro de Mateus, ele traz muita da escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Você sabia que o livro de Mateus, ele é um livro que tem muita da escatologia? Então, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, ele vai falar muito sobre a volta de Cristo. Ele vai falar muito, inclusive, sobre o período de tribulação, vai falar sobre o anticristo, né? As parábolas que a gente está estudando, a gente já estudou uma parábola e a gente vai continuar estudando, são 5 parábolas de Jesus, tá certo? No capítulo 24 e capítulo 25, que é a continuação. E aqui eu vou explicar para vocês que perderam os próximos estudos o contexto, para que os irmãos fiquem aqui entendendo melhor o que eu quero dizer. Vamos lá. Mateus 24, o que é que acontece no livro de Mateus 24? Meus amados irmãos, os discípulos começam a fazer perguntas para Jesus, dizendo: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai ser o final dos tempos? Quais são os sinais que vai aparecer para que a gente saiba que o Senhor está perto de retornar? Então, os discípulos começam a indagar, a fazer perguntas a Jesus. E Jesus responde algumas dessas perguntas. Ele não responde tudo, mas ele responde algumas dessas perguntas em torno do capítulo 24 e do capítulo 25.
E aí, o que é que tem no capítulo 24? Eu vou passar aqui rapidinho um breve resumo, só para que a gente possa entender melhor as parábolas, certo? No capítulo 24, inclusive a gente já estudou, tudo que eu vou falar aqui eu já preguei. Você pode assistir no canal do YouTube, procura lá PIB de Timbaúba, as minhas pregações, e você vai acompanhar lá Mateus 24. A gente estudou o princípio das dores, certo? Capítulo 24. A gente estudou sobre o princípio das dores. A gente estudou sobre a grande tribulação, ou seja, o que é que vai acontecer, o que é que Jesus está dizendo aqui. Lembrando que aqui é um texto que é para os judeus, certo? Mateus capítulo 24, capítulo 25, não é um texto que vai falar sobre o fim dos tempos, do que vai acontecer em todo o mundo, não. Ele está se direcionando aqui aos judeus. Mas aí eu fiz alguns paralelos com o Apocalipse que mostram o que é que vai acontecer em todo mundo quando Jesus Cristo voltar. E aqui, Jesus ele fala que haverá um período de tribulação. Quando é que começa esse período de tribulação? Esse período de tribulação, ele vai começar quando a igreja for arrebatada, certo? O próximo evento escatológico não é o retorno de Cristo. Você sabia disso? Sabia disso? O próximo evento escatológico, o próximo grande evento que está para acontecer na terra, não é a volta de Cristo. Primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja, quando todos os cristãos, todos aqueles que pertencem a Jesus, serão arrebatados, vão desaparecer, vão sumir, vão se encontrar com Cristo, tá certo? Então, o próximo grande evento é o arrebatamento. Depois do arrebatamento, nós teremos aí um período de 7 anos, que são divididos em 2, né? Em 3 anos e meio mais 3 anos e meio, o que dá aí 7 anos. E aí vai surgir o anticristo. Nesse período, quem é que vai estar na tribulação? Quem é as pessoas que vão estar na tribulação? Aquelas pessoas que não foram arrebatadas. Então, aquelas pessoas que não eram crentes de verdade, aquelas pessoas que até frequentavam a igreja, falava que cria em Deus, mas estava ali apenas de brincadeira, era uma farsa, os falsos profetas, ou seja, todo mundo que não crê em Jesus vai ficar, não será arrebatado, vai ficar e vai sofrer muito no período de tribulação. E sobre esse sofrimento eu já citei também nos meus estudos anteriores. Vai ser um tempo muito difícil. Teremos muitas perseguições, mortes, tragédias naturais, todo tipo de tragédia que você imaginar no planeta Terra vai acontecer. O planeta Terra vai literalmente sacudir de tragédias. Essas tragédias que você vê hoje, a pandemia do Covid-19, os terremotos, os furacões, os tornados, a maldade do ser humano, né? Pai matando filho, filho matando pai, pedofilia, estupro, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo hoje não se compara com o que vai acontecer no período de tribulação. O período de tribulação será muito e põe muito nisso, muito pior, entendeu? Vai ser muito pior o que vai acontecer no período aí de tribulação. Principalmente nos 3 anos e meio, os 3 últimos anos e meio, certo? A última parte, que é dividida em 2, são 7 anos, os 3 anos e meio últimos desse período de tribulação será o mais terrível, será o mais assombroso para aquelas pessoas que assim decidiram negar a Cristo e adorar a besta, adorar o anticristo. Mas ainda vai existir salvação no período da tribulação. Aquelas pessoas que estiverem na tribulação ainda vão ter a oportunidade sim de se arrependerem e de entregarem a vida a Cristo. Porém, vai ser uma situação muito difícil. A Bíblia também fala que nesse tempo, né, muitos ainda vão continuar com os corações duros. Vai continuar a existir falsos profetas. Vai continuar a existir falsas igrejas, falsos crentes.
muitas pessoas enganando, zombando de Deus, tá certo? Todas essas coisas vão acontecer num nível muito maior do que a gente vê hoje. Então vai ser um período muito terrível, onde os cristãos também vão ser mortos. Quem declarar sua fé em Cristo, com certeza vai ser morto. Não vai durar muito tempo. Então vai pagar com a sua própria vida. Isso só nos alerta o seguinte: nós precisamos estar preparados hoje. Por quê? Porque não existem sinais para o arrebatamento. Jesus, em nenhum momento na Bíblia, ele deu sinais de quando vai acontecer o arrebatamento. Ele deu sinais do que vai acontecer no fim dos tempos, ou seja, depois do arrebatamento ele fala muitas coisas que vão acontecer antes que ele volte. Mas o arrebatamento, não existe um sinal que a gente possa identificar. Opa, está acontecendo isso, o arrebatamento está para acontecer. Não existem sinais. O arrebatamento é o próximo evento escatológico e ele pode acontecer a qualquer momento. E o crente que não estiver preparado, aquele que não estiver com Jesus Cristo, firme na rocha, essa pessoa será deixada para trás. Igual ao título de um filme, né? Deixados para trás. E aí vai passar pelo terrível período de tribulação. Certo? Então, nós vemos aqui tudo isso acontecendo em Mateus 24. Olha aí, eu não estou lendo Apocalipse, isso é Mateus, certo? Lembra que eu falei? A gente, quando vai falar no final dos tempos, a gente só se remete a Apocalipse. Não, Mateus também fala sobre o fim dos tempos. E Mateus capítulo 24 é um sermão comprido, longo, um sermão escatológico, um sermão de Jesus falando sobre o final dos tempos. Passado esse período aí, capítulo 24, princípios das dores, a grande tribulação, aí Jesus agora começa a falar em parábolas. O que é parábolas? São ilustrações, histórias para facilitar o entendimento do povo. E essas parábolas, elas são dirigidas a quem? Essas parábolas é dirigida para nós hoje? Será que essas parábolas de Mateus se aplicam a nós hoje? Como eu falei lá no início, esse é um texto escrito para os judeus, para aqueles que vão estar na tribulação, tá certo? Embora seja um texto específico, preparado, né, para aquele povo que vai viver aquele momento do período de tribulação, nós podemos aplicar verdades na nossa vida. Não é porque é um texto futurístico, não é porque é um texto que está falando o que vai acontecer no futuro, que a gente não possa tirar lições para a nossa vida hoje. Esse texto é importante sim para a igreja hoje. E a gente vai entender por que ele também pode ser aplicado para a nossa vida. O que é que a gente pode tirar de proveito disso aqui que vai ocorrer no período de tribulação, certo? E aí são 5 parábolas. A primeira parábola a gente já estudou, é a parábola da figueira, que fala das estações do ano, né? Tão certo quando uma estação muda de inverno para verão, o Senhor Jesus Cristo retornará, certo? A parábola da figueira, ela vai dizer isso. Tão certo como uma estação do ano muda de inverno para verão, né? A gente tem as estações do ano. Então, tão certo que existe uma mudança entre uma estação e outra, certo será a volta de Cristo. É isso que ele está querendo dizer aqui para os judeus. Olha, tá vendo? Observem os ramos ali naquela figueira, ó. Aqueles ramos estão nascendo. Isso indica que nós estamos mudando as estações. A estação está mudando. As estações do ano estão mudando. Da mesma forma que as estações mudam, pode acreditar, eu vou vir. Certamente eu virei. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Aí depois da parábola da figueira, que é uma exortação à vigilância, né? Deus está falando, olha, fiquem vigilantes porque eu vou voltar. E aí, depois da parábola da figueira, nós vamos ter a parábola do pai zeloso, depois a parábola do bom servo e do servo mau, que também é conhecida como a parábola do mordomo. Teremos também a parábola das 10 virgens, que também é bastante conhecido, e teremos a parábola dos talentos. Então, são 5 parábolas sobre o fim dos tempos.
Todas essas parábolas estão falando aqui com relação ao pessoal que vai estar no período de tribulação, mas que a gente vai tirar lições para a gente também nos dias de hoje. Então esse será o nosso estudo bíblico. Depois dessa explanação resumida, né, nós vamos agora partir para o estudo do texto. Eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 43 e 44. Hoje a gente só vai estudar 2 versículos, porque a parábola aqui em questão, a parábola do pai zeloso, só são 2 versículos, tá certo? E aí a gente continua estudando nos próximos cultos aí. Eu trago mais em formato de pregação, hoje está mais para aula, mas em breve eu vou estar pregando também sobre as próximas parábolas. Os irmãos encontraram? Coloca um sinal aí nos comentários, viu? Encontrei, amém. Que eu quero saber se os irmãos estão abrindo a Bíblia. Quero saber se os irmãos que estão assistindo estão com a Bíblia, tá certo? Então dá um sinal aí, estou com a minha Bíblia, tá aqui, tá aberto. Mateus, capítulo 24, versículo 43. Mateus 24, versículo 43. Vamos agora para a parábola do pai zeloso. Diz assim, ó: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Vou repetir. Mas considerai isto: o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Meus amados irmãos, o que é que esse texto está querendo nos ensinar aqui nessa noite? A parábola do pai zeloso. Ele faz aqui uma comparação, Jesus falando sobre o seu retorno, Jesus falando sobre a sua volta. Ele vai dizer o seguinte: olha, assim como um pai, né, um pai de família, né, assim como um pai de família tem lá a sua casa, se ele soubesse, se o pai de família, se você que nos assiste, se você soubesse que um ladrão viria roubar a sua casa, com certeza você não ia deixar esse ladrão arrombar, né? Sendo que a verdade é que a gente nunca sabe quando um ladrão, quando um bandido vem roubar a nossa casa, não é verdade? A gente não sabe, a gente não se prepara para isso. A gente não se prepara, então é uma coisa que está a lei aí na sociedade. Um ladrão invadir uma casa e cometer um roubo. Então ele está dizendo aqui nesse texto seguinte, que Jesus, ele virá como um ladrão. Ah, Wilke, Jesus, ladrão. Não, Jesus não é um ladrão, Jesus não é um bandido. A ênfase aqui não é essa. A ênfase é que quando Jesus voltar, ele vai vir como um ladrão, ou seja, vai pegar todo mundo de surpresa. Ninguém está esperando ele voltar. Ninguém está esperando, ninguém está preparado para isso. Jesus vem, ó, e vai, né? Jesus vem e ali pega todo mundo despercebido, pega todo mundo despreparado. Você já parou para pensar, se Jesus chega agora, nesse momento, será que você está preparado ou não? Será que você vai ser arrebatado ou não? Certo? Quem é que vai ser arrebatado? Somente quem crê em Cristo, quem obedece os mandamentos de Deus, quem tem Deus como o Senhor da sua vida, ou seja, não tem idolatrias no seu coração, não idolatra o dinheiro, não idolatra imagens de esculturas, enfim, é a pessoa que só crê em Deus, em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas pessoas sim serão salvas, pessoas que creem, que se arrependeram dos seus pecados, que são uma nova criatura, que nasceram de novo, os crentes de verdade, esses serão arrebatados. E quando eu estou falando dos crentes de verdade, eu não estou falando aqui com relação à igreja evangélica, certo?
Não estou falando de igreja evangélica. Crente vem de crer, certo? Aquele que crê em Deus, certo? Independente de placa de igreja. Independente de placa de igreja. O crente é toda pessoa que crê em Deus. Então, o crente verdadeiro. Por que o crente verdadeiro? Porque existe muito crente falso. E aqui, mais uma vez, eu não estou falando de igreja, de placa de igreja. Estou falando de pessoas que se dizem ser cristã, mas não são. Pessoas que se dizem ser discípulas, mas não são. Pessoas que se dizem ser pastores, mas não são. Pessoas que se dizem ser missionários, mas não são. Pessoas que estão dentro da igreja, que oram, que lê a Bíblia, que entrega o seu dízimo, que faz tudo certinho, mas mesmo assim não é cristão, não entregou a vida para Cristo, não entendeu o que é o Evangelho, está ali por outros interesses. Essas pessoas vão ficar para trás. Jesus Cristo vai voltar e essas pessoas vão ficar, porque são falsas, falsos crentes, falsos discípulos. Falsos discípulos. Por isso, essa parábola nos alerta. Tá aqui, essa parábola é para a igreja lá que está na tribulação. Ele está avisando para o povo lá. Olha, eu vim uma vez e me rejeitaram. Eu vim uma vez e me negaram. Eu vim uma vez e me crucificaram e me mataram. Eu vim como servo e humilde, mas eu estou voltando. Ele vai voltar pela segunda vez e dessa vez ele vai voltar glorioso, meu irmão. Ele vai voltar para julgar toda a humanidade. Ele vai voltar para julgar toda a humanidade e pôr um fim em toda maldade. E aí será feito um novo céu e uma nova terra. E agora, que nós não sabemos quando é que vai acontecer o arrebatamento, o que é que cabe a mim, o que é que cabe a você? Está preparado. Prepare, porque Jesus Cristo, ele pode sim. Né? O próximo evento é o arrebatamento. Então, o arrebatamento, ele pode sim acontecer a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados. Então, essa parábola é uma palavra que vai nos alertar a gente cuidar da nossa vida, né? A gente ficar atento a todo momento, a não vacilar, a não brincar de ser cristão, mas levar o evangelho com seriedade, levar a minha vida com Deus com seriedade, né? E não com brincadeiras. Meus amados irmãos, então a primeira parábola vai dizer, Jesus está querendo dizer assim, acredite, eu vou vir. A segunda parábola, que é essa que a gente está estudando hoje, a parábola do pai zeloso, ela tem exatamente essa questão de vocês estejam preparados. Vocês já sabem que eu vou vir. Ei, judeus, vocês já sabem que eu vou vir. Então se preparem. É isso que ele está querendo dizer aqui na parábola do pai zeloso. Aí depois vai vir a parábola do mordomo, que vai falar sobre a importância da gente ser sábio e de ser fiel. Depois vai vir a parábola das 10 virgens, que vai falar sobre prontidão. Depois ainda vai ter a última parábola, que vai falar sobre a gente ser fiel a Deus nos recursos. E todas essas parábolas falam sobre o retorno de Cristo. É o texto de Jesus para os judeus, falando, olha, se preparem, porque eu vou voltar, se preparem. Então essa parábola é para aquele povo, mas que não nos impede de tirar lições aqui nessa noite. Então, meus amados irmãos, este texto nos ensina algo muito importante mesmo. O que é que a gente pode tirar já de lição de cara desses 2 versículos que a gente já leu aqui, que é Mateus capítulo 24, versículo 43 e 44. Né? Quais são as implicações desse texto para a minha vida hoje? Né? O porquê esse texto é importante para mim hoje? Né? Ou seja, é o que eu acabei de dizer. Nós precisamos estar preparados para o nosso encontro com Jesus. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar aguardando o encontro repetindo com Jesus, através
do arrebatamento, certo? Não vai ser pela volta de Cristo, como eu já expliquei. O próximo evento é o arrebatamento, não é a volta de Cristo, certo? Jesus Cristo vai voltar só depois do período de tribulação. Então hoje a gente está aqui aguardando o arrebatamento. E o arrebatamento a gente vai se encontrar com Jesus Cristo, tá certo? A gente vai se encontrar com Jesus Cristo. Então, se cremos que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, se cremos em Deus, nós precisamos de fato viver uma vida de santidade, gente. Se eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, o que isso vai implicar? Que eu preciso viver uma vida de obediência a Deus, para não ser pego de surpresa, para não ser pego de surpresa. Nós precisamos estar totalmente preparados. E sabe por que também é importante a gente viver a nossa vida com Deus, obedecendo tudo direitinho, fazendo o que é a vontade de Deus? Porque, meus amados irmãos, quando acontecer o arrebatamento, quando a igreja desaparecer, e aí começar o período de tribulação, a gente vai ser arrebatado. A gente vai estar onde, Wilk? Meus amados irmãos, vai estar acontecendo no período do arrebatamento, no período de tribulação, vai estar acontecendo coisas aqui na terra e coisas já no céu. Aqui na terra vai estar acontecendo o quê? Quando a igreja for arrebatada, vai estar o anticristo, vai estar os juízes do Apocalipse, que são os selos, as taças, as trombetas, que a gente já estudou, né? E nesse período que vai estar acontecendo essas coisas na terra, lá no céu também vai estar tendo alguns eventos. E que eventos são esses que vai acontecer? Fomos arrebatados. Começou o período de tribulação. E quem subiu? Quem foi arrebatado? O que é que vai acontecer? A gente vai estar diante do tribunal de Cristo. E também vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro. E também a gente já estudou isso. O que é o tribunal de Cristo? Relembrando aqui os irmãos. É onde todos nós vamos prestar contas a Deus individualmente. Cada um de nós vamos prestar contas a Deus do que a gente fez e não fez depois que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Agora, claro, não é um tribunal que vai nos julgar para ir para o inferno. Não, porque só vai ser arrebatado quem foi salvo. Quem está com Jesus. Uma vez salvo, sempre salvo. Então, quem será arrebatado vai ser julgado, sim, mas não será condenado. Não será condenado para o inferno, tá certo? Mas, de toda forma, nós vamos ser submetidos a um julgamento. E nós vamos prestar contas a Deus de tudo que a gente fez e não fez. Então, imagina aí, chega o arrebatamento, a gente chega diante de Deus... E Deus pergunta, rapaz, por que você não está lendo a Bíblia, né? Aqui uma forma bem simples, para que a gente possa compreender, tá certo? Para que todos nós possamos compreender. Você não leu a Bíblia, você teve tempo para ler a Bíblia e não leu. Você teve tempo de orar e não orou. Você não evangelizou. Você ficava arranjando encrenca na igreja. Você mentia. Você fazia isso, você fazia aquilo, você fofocava. Você... Entendeu? Você queria se exaltar. Perdia as oportunidades de servir na igreja. Eu lhe dava as oportunidades para você servir na igreja e você recusava por pura preguiça. Então são circunstâncias simples e das simples a mais complexas que serão nos cobradas. Vai ser cobrada a mim e será cobrada a você lá no tribunal de Cristo. Por isso, esse texto nos alerta a estarmos preparados a trabalhar para Jesus, a ser um crente fiel e um crente que aproveita todas as possibilidades que Deus coloca em nossas mãos. Deus, às vezes jovem, adulto, idoso, criança, lhe deu aí um talento, lhe deu um dom, né, para música, para se comunicar, para pregar, para evangelizar. Na verdade, evangelizar, todos nós temos esse dom, né? Isso aqui é uma ordem de Jesus, ele diz, ide e fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que ir, né? Esse negócio de evangelizar é para todo mundo. Mas muitas pessoas se recusam a trabalhar para Jesus. Quando chegam as oportunidades, a pessoa, não tenho tempo,
Não, é porque eu não posso, é porque eu não tenho capacidade. E começa a inventar um monte de mimimi. É só mimimi. É só desculpinha besta, meu querido. Deus, meu irmão, quando Deus ele capacita. Deus ele capacita. A gente só precisa se dispor, certo? Então assim, não existe uma pessoa que não tenha um dom, um talento que seja inútil. Deus ele deu inteligência, Deus ele deu sabedoria para cada pessoa, cada um na sua área, cada um com seu conhecimento, contribuir para o crescimento do Evangelho de Jesus. Você, professor, você, pedagoga, o que é que você pode usar da sua profissão dentro da igreja para ajudar a sua igreja? Você, assistente social como eu, o que é que eu posso contribuir na área social? E aí você pode pegar qualquer profissão. Você é homem do campo simples, que não sabe ler, que não sabe estudar, não estudou, que a sua experiência, a sua vida está somente no campo, cuidando da plantação, do gado, dos animais, não é verdade? O que é que você pode contribuir? Sim, você pode contribuir evangelizando, né? E fazendo uma série de outras coisas que Deus capacita, que Deus dá para que a gente possa fazer. Desde um simples serviço de limpeza dentro da igreja, como ser um porteiro de uma igreja. Enfim, eu estou falando de cargos aqui, mas serve para todas as outras circunstâncias, todas as outras áreas da nossa vida. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, porque se o arrebatamento for hoje, a gente vai encontrar com Jesus, a gente vai estar no tribunal de Cristo, e em outra parábola vai falar melhor um pouco sobre isso. Eu vou explicar o que é que vai acontecer. Wilke, lá no tribunal de Cristo, tudo bem, eu não vou para o inferno, mas eu vou sofrer algum dano? Vai. Não se sabe ao certo como será esse dano, como será isso, mas vai sofrer um certo dano sim. E depois eu explico melhor como será isso. Certo? Mas a sorte é porque a pessoa foi salva, mesmo com todas as imperfeições, com todas as falhas, foi salvo e vai para o céu. Certo? Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça, é a graça de Deus que nos salva. E louvado seja Deus por isso. Por exemplo, aqui eu quero ler um texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele vai falar sobre o tribunal de Cristo. Certo? 2 Coríntios 5,10 vai dizer assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, após se encontrarem com Cristo lá no céu, os salvos, eles vão comparecer diante do Senhor para receber ou não as recompensas dos seus procedimentos e das suas obras. Lembra que a gente vai receber galardão? Lembra que terá recompensas? Então, nesse tribunal de Cristo, alguns vão sair com muitas recompensas e outras pessoas vão sair sem muitas recompensas, né? Entrou no céu nas últimas. Entrou, sabe aquele, a gente fala muito isso aqui, né? Foi nas últimas. Eu entrei no céu pegando fogo. Mas não, a analogia é o inferno. Foi nas últimas, sabe? Então tem gente que vai ser assim, vai ser que nem pelo fogo. A Bíblia também vai falar isso. Então assim, meus amados irmãos, nós vamos prestar contas a Deus, tá certo? Vamos prestar contas a Deus. Esse é o tribunal de Cristo. Isso é o que vai acontecer. Por isso, eu e você precisamos estar preparados. Porque o Senhor, tá certo? Ele vai voltar. Claro, a gente não vai ver isso agora. A gente vai ver o arrebatamento. Só vai ver a volta de Cristo, né? Quem passar pela tribulação. Eu não quero estar lá na tribulação. Acredito que você também não quer estar. Afinal de contas, nós estamos aqui, somos crentes. Então nós vamos subir no nome de Jesus Cristo. Existem outros textos também que fala sobre essa questão do tribunal de Cristo, né? Por exemplo, eu estou lendo aqui 2 Coríntios. Note que eu não estou usando textos do livro de Apocalipse. Isso aqui são textos escatológicos, certo? O Novo Testamento tem textos escatológicos sem ser o livro de Apocalipse. Veja aqui 1 Coríntios 3,
versículo do 10 ao 15. Preste atenção no que eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao 15. Diz assim: segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olha aqui. Cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que fosse através do fogo. Meu amado, olha isso nesse texto. Olha os detalhes desse texto. Ele está dizendo aqui, olha, lá no tribunal de Cristo, alguns vão apresentar pedras preciosas, madeiras. Outros vão apresentar feno, palha. Ou seja, muitas pessoas vão chegar lá e realmente vão receber galardão, porque trabalharam muito para Jesus, porque serviram muito a Jesus aqui neste mundo. Porém, alguns vão chegar lá e não vai ter nada para apresentar. Vai chegar com as mãos vazias. Senhor, o que eu tenho é nada. Pensou, eu estou rindo aqui, mas o quanto triste é isso. E aí o texto fala o seguinte, ó: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá um galardão. Ou seja, aqueles que tiveram que apresentar para Jesus vão receber o galardão. Se a obra de alguém, ou melhor, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ele está dizendo aqui, se a obra de alguém se queimar, ou seja, aquela pessoa que foi palha, não tem muito o que apresentar para Jesus, se a obra dele se queimar, lá no tribunal de Cristo, diz aqui, ele sofrerá dano. Aí a Bíblia não explica que dano será esse. Aí diz aqui, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Tá certo? Jesus está dizendo aqui, olha, tem gente que vai ser salva como se fosse através do fogo. Ou seja, o cabo merecia estar no inferno, era para estar no inferno, mas pela minha graça e misericórdia, eu vou deixar ele entrar. Tá bom, entre. Mas, meu irmão, é uma situação que ninguém quer passar. Ninguém quer passar. Então, prepare-se. Prepare-se, porque o arrebatamento vai chegar e não há sinais. Não há sinais que indicam o arrebatamento. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, primeiro ponto, que eu também quero falar aqui resumidamente. Não é porque somos pessoas salvas, pela graça, que nós podemos viver como bem entendemos. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu posso viver como bem eu quero. Ah, a graça de Deus, Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa, e aí você vai pecando, você vai mentindo, você vai se enrolando, e você não está nem aí, porque Deus é bom, é a graça de Deus. Aí se esquece que Ele é justiça, se esquece que tem um tribunal de Cristo, né? Lembrando que também vai ter o grande trono branco. Calma, vamos com calma aí. Eu falo do tribunal de Cristo, o grande trono branco. O trono branco, irmão, vai ser já o julgamento de toda a humanidade, certo? Só essa observação aqui. Vamos ter o tribunal de Cristo, que é cada um presta conta a Deus. Vamos ter as bodas do Cordeiro, que é a festa, o casamento. Já vê que a Bíblia fala muito sobre casamento, né? O noivo e a noiva. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Depois eu também posso explicar melhor isso. E vai ter o grande trono branco, onde toda a humanidade será julgada, e aqueles que não entregaram a vida a Cristo vão perecer no lago de fogo, no inferno, o resto de suas vidas. Voltando aqui ao primeiro ponto aqui que eu falei agora. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu posso viver do jeito que eu quero. A gente foi salvo pela graça para entendermos o bem e o fazermos.
A gente foi salvo para a graça, a gente passa a entender o bem e a gente vai praticar o bem, certo? A gente vai obedecer a Deus. A gente vai ter uma vida de santidade. Eu não vou viver uma vida irresponsável porque a graça de Deus, não. Deus é graça, mas também Ele é justiça, ok? Segunda observação, assim como os crentes da tribulação deverão aguardar preparados a segunda vinda de Jesus, afinal de contas esse texto que eu li, eu sempre vou estar repetindo isso, que eu quero que os irmãos gravem, é um texto escrito para os judeus, não é para nós agora, é um texto futurístico. Esse texto está sendo escrito para quem vai estar na tribulação. Então, meus amados irmãos, assim como aqueles crentes que ficaram, que vão estar no período de tribulação, eles precisam se preparar para a segunda vinda de Cristo, eu e você, os crentes de hoje, devem viver na expectativa do arrebatamento. Devemos estar preparados para o arrebatamento, certo? Todos nós precisamos estar preparados para o arrebatamento. Meus amados irmãos, Jesus ele morreu por mim e por você, para que a gente possa temer a Deus, para que a gente viva de forma pura, para que a gente viva a vida de Cristo em mim, que a vida de Cristo esteja em você, mas que a gente não possa viver como a gente quer, mas como Deus quer, certo? Que eu e você não viva como a gente quer, mas que a gente possa viver como Deus quer. Estejam preparados para se encontrar com Jesus. E por que eu preciso estar preparado para encontrar com Jesus? Por quê? Por quê? Mas se considerado isto, o Senhor Pai de Família, se o Senhor Pai de Família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem voltará. Então, meus amados irmãos, esse era o estudo dessa noite, certo? Domingo eu vou estar pregando, se eu não me engano, domingo e terça também, se assim o Senhor nos permitir. E aí a gente vai estudar as próximas parábolas do sermão escatológico de Jesus. Inclusive, tudo isso aí é a continuação do capítulo 24. A gente vai entrar no capítulo 25 também. E o capítulo 25, na verdade, é o mesmo sermão. Simplesmente o homem ele inventou nessa divisão, Mateus 24, Mateus 25, para organizar melhor, para que a gente possa ler de uma forma mais facilitada. Mas tudo isso aí é um sermão só. Capítulo 24, capítulo 25, é um sermão só. É a continuação. Então a gente vai estar estudando as outras parábolas e vai adentrar também no capítulo 25 nas minhas próximas pregações. Vamos orar para encerrar? No nome de Jesus. Deixa eu tomar uma água aqui. Texto muito bom, texto maravilhoso, texto que nos sacode, texto que nos alerta, né, a fazer a vontade de Deus e aproveitar todas as oportunidades. Vamos orar. Senhor Jesus, quero te dar graças por essa palavra maravilhosa. Te dar graças pela Bíblia, pelas tuas orientações, pelas tuas promessas, ó Pai, que estão escritas nesse livro e que mudam e transformam e salvam a vida de tantas pessoas. Deus, aprendemos hoje que é importante estarmos preparados, porque o arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento vai acontecer e nós teremos que nos encontrar com o Senhor. E no tribunal de Cristo, nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Então, Deus, nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão pelas oportunidades que perdemos de servir mais ao Senhor. Te pedimos perdão quando não evangelizamos. Te pedimos perdão quando nós não usamos nossos dons e talentos para o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a cumprir o teu querer e a tua vontade. Nos ajuda a aproveitar cada oportunidade para te servir, ó Deus, e consequentemente servir ao próximo. Deus, nos ajuda.
nos ajuda nessa grande missão, porque nós queremos estar preparados para encontrar contigo, Deus. Se o arrebatamento for hoje, Senhor, eu quero estar diante de Ti e apresentar ao Senhor, crente, que não são as obras que salvam, mas de uma forma dizer, Senhor, obrigado, eu aproveitei o tempo que eu estive aqui na terra para falar de Ti, para glorificar o Teu santo nome, para fazer o Teu nome conhecido e fazer com que as pessoas conheçam o Senhor e glorifiquem o Senhor através das minhas atitudes. Ó Pai, eu anseio por este dia, por o arrebatamento e para se encontrar com Cristo. Deus, e agora também eu oro por cada irmão da igreja, pelo pastor e pelos irmãos da igreja que nos assistem. Cada um está agora em casa. Abençoa o lar, abençoa a casa, a vida espiritual de cada um, todas as áreas da vida dessas pessoas, que o Senhor esteja abençoando. Nos dá uma noite de sono abençoado, de descanso na paz. Cura quem está enfermo, Jesus. Ressuscita quem está morto. Deus, oramos pelo fim da pandemia. Oramos para a descoberta de uma vacina eficaz. Oramos pela cidade de Timbaúba, pelo prefeito, pelos profissionais de saúde. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade. E que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado, do nosso país, de todo o mundo. Entregamos, ó Deus, as nossas vidas a Ti. Nos protege, cuida de nós. No nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, a gente dá aqui por encerrado a nossa live de hoje. Nosso próximo compromisso é domingo, às 5:30 da tarde. Certo? Que Deus abençoe e até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.